E outra coisa também muito importante é a prática de leitura. Também é muito importante para você entender o que é o eletromiógrafo, como manusear, como posicionar os eletrodos, dentre outros aspectos. Então, basicamente, esse é o contexto necessário para você fazer o uso do eletromiógrafo. O que é eletromiografia? A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é eletromiografia. A eletromiografia, primeiro, ela não afere força. A eletromiografia é um instrumento importante para você avaliar ativação muscular. É importante para você avaliar instante de ativação muscular. Também é importante para que você faça aquisição dos dados, né, da ativação muscular no domínio da frequência, para que você possa também aferir, né, a taxa de despolarização do potencial de ação das fibras musculares. Né? Então, no âmbito geral, a ideia é essa, né? E você principalmente avaliar a sinergia muscular, como os músculos se comportam em dado gestual motor. Né? O contexto principal é esse, né? Como os músculos se comportam em um gestual motor em termos de sinergia muscular. Mas, professor, eu sempre escutei que a eletromiografia afere força. Não. Até porque a unidade de medida de eletromiografia é milivolts ou volts, né? Então, é uma unidade de medida de tensão. E força você afere por quilograma-força ou por Newton. Então, são unidades de medidas diferentes. Então, existe relação entre ativação muscular e força? Existe. É possível fazer estimativas de força a partir da eletromiografia? É possível. Existem modelos de equações matemáticas que você consegue estimar a força. Né? Um grande exemplo que é utilizado bastante, principalmente aqui no Rio, é o MG Driven. A gente consegue estimar a força a partir da eletromiografia. Só que a gente tem que ter muita noção de que a eletromiografia não representa força. A gente pode estimar, mas não representa força. Até porque, para você gerar qualquer gestual motor, qualquer movimento articular, você não demanda de apenas um músculo. Você demanda de um grupo muscular, de uma ação cinética de músculos, né? Músculos motores primários, músculos motores secundários, bem como também ações estabilizadoras e neutralizadoras. Tá? Então isso é muito importante que a gente entenda. E para a aquisição do sinal de eletromiografia, a gente precisa seguir alguns protocolos. Né? Deixa eu falar antes dos tipos de eletromiógrafo. Né? O nosso eletromiógrafo é um eletromiógrafo bipolar. Tá? A maioria dos eletromiógrafos que vocês vão encontrar são eletromiógrafos com eletrodo bipolar, ou seja, em que nós identificamos dois eletrodos, tá? Cara, é muito estranho dar aula de máscara. Galera, afasta um pouquinho. Não, tá tranquilo, eu tenho que me acostumar porque eu vou dar aula de máscara. Pode tirar. Não, eu tenho que me acostumar para dar aula de máscara. Acabou. Mas a primeira coisa, o eletrodo bipolar. Né? O eletrodo bipolar ele representa, né, dois canais, né, de aquisição da atividade elétrica do músculo. Existem eletrodos bipolares, monopolares, né, e os eletrodos de alta resolução, que a gente chama de HD. Né, é a matriz de eletrodo. Né? A gente também tem um intermediário entre, né, o bipolar e a matriz de eletrodo, que é o vetor de eletrodo. Né? E são eletrodos, a partir do bipolar, são eletrodos diferenciais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a aquisição de uma unidade é diferenciada a partir da outra, baseado num eletrodo terra. É o que a gente chama de fio terra. Então, durante a coleta, a gente vai ter que fazer um fio terra em vocês, tá? Não, na verdade, vamos implantar um eletrodo terra. Essa piadinha ele esperou assim, momento. Na verdade, a gente vai ter que implementar e colocar o eletrodo terra. Tá? Porque... Você estava esperando por esse momento, fala. Você me explicaria, Felipe, mas eu realmente também não estou com a vestimenta.
Quem está de bermuda é o Lucas e o Rafael. Então, gente, então a gente tem o eletrodo bipolar e o referencial, né, que é o terra. Bom, o eletrodo bipolar a gente vai falar daqui a pouco, vamos falar do terra. O terra é o referencial. Por que ele é o referencial? Porque tudo que for coletado aqui vai ser referencial terra. Ou seja, vai ser subtraído pelo que é coletado no terra. Tá? Por que vai ser subtraído? O que acontece? Quando a gente faz qualquer tipo de coleta de sinal, a gente pode coletar ruídos do ambiente, ruídos em geral, né? Principalmente ruído de rede elétrica, que é na faixa de 60 Hz. Aqui no Brasil é 60 Hz, na Europa é 50 Hz. E esses índices em geral, né, e outros ruídos, ruído branco, qualquer outro tipo de ruído, ele vai ser subtraído baseado nesse referencial. Então, se o ruído é coletado no referencial e coletado nesses dois eletrodos, né, eles serão subtraídos, porque porque representa, né, rejeição de modo comum, né, ou seja, a rejeição que está presente nesses três referenciais de coleta, né. E é estranho, né, porque se qualquer tipo de sinal, com qualquer característica for coletado no mesmo instante de tempo para os dois eletrodos e no terra, representa que não é uma característica de atividade mioelétrica. Então, ele vai ser subtraído, né, através do modo de rejeição comum. Beleza. Então, o eletrodo terra é esse referencial. E a gente tem o eletrodo bipolar, né? E como é que é posicionado o eletrodo bipolar? Ele necessariamente precisa ser posicionado longe da zona de inervação, ele tem que ser posicionado longe do tendão e na região de maior área de secção transversa do músculo. E necessariamente ele precisa estar posicionado paralelamente, no prolongamento das fibras musculares. Alguém sabe me dizer por quê? Alguém sabe me dizer por quê? Por que ele tem que ser posicionado no prolongamento da fibra muscular? O que o eletrodo MG ele vai captar? Que tipo de aquisição ele faz? De atividade elétrica do músculo. E como que a corrente elétrica, como a atividade elétrica percorre no músculo? Ao longo da fibra, né? A partir da zona de inervação. Então, eu quero coletar, né, em 2 instantes essa propagação do potencial de ação na fibra muscular. Então, eu preciso colocar ele no prolongamento da fibra. Então, se a fibra tem esse direcionamento, eu vou colocar aqui e eu vou colocar aqui, né, no prolongamento da fibra, para que o potencial de ação passe no primeiro, posteriormente no segundo eletrodo. Legal, né? Isso é muito importante, só que tem um aspecto que a gente precisa também entender, né? O eletrodo bipolar, ele é muito mais utilizado para avaliar ativação muscular, atraso eletromecânico, né? A partir do envoltório do sinal mioelétrico, porque o sinal mioelétrico coletado pelo eletrodo bipolar é quase que um ruído de atividade elétrica, né? É uma somação de muitos potenciais de ação presentes que propagam através desses dois eletrodos. No eletrodo HD ou no vetor, a gente consegue ver uma característica de propagação do potencial de ação, assim como vocês veem na aula de fisiologia humana, né? A despolarização, repolarização, hiperpolarização. Então, a gente consegue ver isso claramente, né, num sinal sendo adquirido por uma matriz de eletrodo, por um vetor de eletrodo. Por eletrodo bipolar isso não é possível, né? Porque a gente só consegue ver o diferencial de 2 eletrodos. Numa matriz de eletrodo a gente consegue ver o diferencial de vários eletrodos, o que permite a gente ver toda a propagação do potencial de ação. Mas vamos retornar para um estágio anterior. O potencial de ação, ele atinge o músculo através do motoneurônio, né? Neurônio alfa, dependendo da unidade motora ali, uma certa quantidade de fibras musculares. Ao ponto que ele atinge a fibra muscular, ele vai atingir em uma região específica do músculo, né? Essa região específica do músculo, eu já até citei o nome anteriormente.
ela se chama zona de inervação. É uma zona onde a gente identifica, né, a conexão da maioria das unidades motoras daquele músculo. Zona de inervação. E ao ponto que o sinal elétrico, ao ponto que a sinapse química ali, liberação da acetilcolina, né, a formação do novo potencial de ação na fibra muscular, nas fibras musculares, elas vão se dissipar daquele ponto e vão se direcionar para direções opostas, para o prolongamento do músculo, indo em direção ao tendão, né? Então ele sai da zona de inervação e se propaga em direção aos tendões, né? E é exatamente essa, né, propagação que a gente quer adquirir, né? Seja entre aquela zona de inervação e o tendão proximal, ou seja, né, através daquela zona de inervação e o tendão distal. Eu não sei se eu estou sendo muito didático, muito detalhado e muito lento. Quer que eu siga um pouco mais rápido, mais para a prática? Eu tô achando legal, mas eu acho que eles que têm que falar, se tá dando pra É porque essa é uma aula que eu já dou há muito tempo em pós, entendeu? Então eu tento fazer uma... Mas eu no olho, filho. Hã? Já passei. Eu acho que eu tô imune, porque eu peguei. Pegou Covid? Eu peguei, pô, te falei. Você me falou, não, você não me Falei, falou, mano. falei que a Natália tava mal, teve... Ué, mas você falou que foi negativo. Não, eu não fiz o teste com ela não. Não fez teste? Vocês Não não foram fiz. no hospital? Não fiz porque o hospital não fez na época. Foi em maio. Lembra que eu comprei oxímetro? Você falou, eu levo o meu oxímetro aí. Você pegou? Peguei. E você não me falou nada? Falei, Bia. Tu que não lembra? Eu não lembro. Eu não Eu falei pra você que ele tinha pego? Eu falei com o Gustavo, Eu pô. falei. Assim, eu não fiz o teste, mas os médicos falaram, você pegou. Por causa das... É porque muita gente que você deve ter escutado que pegou. Não, tem gente que tem muitos conhecidos meus que morreram já. Então eu acabei, talvez... Esqueceu. Desculpa, Felipe. Não queria ter esquecido esse... Mas também, Mas você ainda pegou, bem- então você pode tirar. Ainda bem que já passou, né? Ainda bem que já passou. Beleza, galera. Foi mal. Mas aí a ideia é que, por que eu estou falando dessa zona de inervação? Né? Porque essa zona de inervação é o ponto em que o potencial de ação se despolariza no prolongamento da fibra muscular. Então é um ponto que a gente não pode colocar o eletrodo. Então a gente não pode colocar o eletrodo sobre a zona de inervação, porque é o ponto onde se inicia a despolarização do potencial de ação. Então os protocolos, a gente por muito tempo, né, vou coçar de novo o olho, a gente por muito tempo... Agora você pode coçar o que você quiser, Felipe. Então tá. Pô. Meu sonho era fazer um teste da Covid e falar assim, putz, já peguei Covid. Mas a gente sabe que existem vários protocolos de posicionamento de eletrodo. A gente tem o padrão ouro para identificar o posicionamento, né? Mas o clássico que utiliza, já é utilizado há muito tempo, o pessoal está utilizando cada vez menos, é o protocolo baseado no grupo CENIAM, que é um grupo europeu que se reuniu para desenvolver o protocolo lá de posicionamento de eletrodo para vários músculos em geral, né? Isso foi lá no ano 2000, né? Só que ao longo dos tempos, né, esse protocolo ele foi aos poucos caindo por terra, né? Muito em função da variabilidade da posição da zona de inervação entre as pessoas. Então, tem pessoa, a maioria das pessoas tem a zona de inervação em um ponto único do músculo, mas tem gente que tem 2 pontos. Tem gente que tem no bíceps em 2 pontos. É um pouco complicado, né? Mas só que essa zona de inervação ela varia, né? E é uma problemática porque você não pode colocar o sinal, o eletrodo sobre a zona de inervação, porque isso gera uma atenuação do sinal. Legal. E ele foi utilizado por muito tempo. Então a ideia aí saiu um artigo, foi em 2004, específico sobre membro inferior do grupo do Merlet, que é um grupo muito forte de eletromiografia lá em Turino, que buscou identificar, né, de forma generalizada, né, e buscou validar, né, o local da zona de inervação de um grupo grande de pessoas para músculos do membro inferior, né, e foi identificado, né, e tem lá um padrão de posicionamento mais ou menos organizado, né, dentro do artigo deles, né. E mais à frente, em 2009, 2008, o mesmo grupo, né,
colocou que o padrão ouro de identificação e posicionamento do eletrodo era a partir, né, da identificação da zona de inervação pelo vetor de eletrodo. Então, o padrão ouro coloca o vetor do eletrodo, identifica, né, aquele vetor com vários eletrodos, identifica a zona de inervação e posiciona, né, o eletrodo bipolar. Essa é a primeira problemática, a identificação da zona de inervação. O que a gente vai fazer por enquanto aqui? A gente vai fazer utilizando o protocolo de Semian, que é mais fácil, direto, né, e é muito mais viável para a gente, né, ir para a prática. Segundo problema, né, tendão. Tendão não tem potencial de ação porque é uma estrutura, o tecido da estrutura do tendão é diferente do tecido presente no ventre muscular, não tem fibras musculares que permitem a articularização do potencial de ação. Um outro problema é o que se chama de crosstalk, né? O crosstalk é como se fosse uma conversa cruzada mesmo, fazendo a tradução ao pé da letra, né? E o que seria essa conversa cruzada? Seria a conversa de um músculo próximo àquele que você quer coletar. E o que representa essa conversa, né? Representa a atividade elétrica daquele músculo que está próximo. E aí você coleta um sinal que você espera coletar, por exemplo, do reto femoral, mas você está coletando também do vasto lateral. Então, é uma problemática que a gente precisa tomar cuidado em termos de posicionamento do eletrodo. Né? É a questão do crosstalk. Outro problema da coleta de sinal da eletromiografia, principalmente o eletrodo bipolar, né? É coleta de dados apenas para músculos superficiais. No caso, eletrodo de superfície. A gente só consegue coletar em músculos superficiais. Eu quero coletar o vasto intermédio. Tentaram fazer um protocolo de identificação, né, do vasto intermédio a partir do uso de ultrassom em um dado momento da flexão de joelho para posicionar o eletrodo bipolar para, né, adquirir o sinal mioelétrico do vasto intermédio. Foi possível? Cara, teve artigo que falou que conseguiu, mas eu acho muito complicado, né? Eu acho que já tentaram fazer aqui no grupo, não saiu muito bem. Outro problema, percentual de gordura elevado, né? A gordura é um atenuador do sinal, né? Então, quanto maior a distância pele-músculo, né, mais vai ser atenuado o sinal. Então, percentual de gordura elevado é um complicador. A gente, é claro, sabe que existem localizações, né, do nosso corpo que a gente tem menor percentual de gordura, localizações que a gente tem maior percentual de gordura, inerente, né, da população em geral. Né, mas, em geral, né, o ideal é que a gente faça as coletas nos segmentos, fica mais fácil, né, mais tranquilo para fazer a aquisição do sinal. Outro problema do eletrodo do EMG é a aquisição de outros sinais biológicos. Como assim, professor? Eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Qualquer aquisição de sinal no tronco faz aquisição de ECG, né? Eletrocardiograma. E aí você vai ter um ruído inerente de outro componente fisiológico, né? Existem meios de filtrar esse sinal? Existem meios. Simples, nem tanto, né? Nem tanto. Por isso que a gente tem muitos problemas de sinais. Eu vejo artigos da década de 90, da Strength and Condition, sobre ativação muscular do peitoral. É um artigo clássico que muita gente usa. Não leiam aquele artigo, porque, primeiro, tem erro de frequência de amostragem, tem erro de frequência de corte de sinal, tem uma série de erros e não serve de parâmetro para nada. Só serve de parâmetro para mostrar que aquele artigo está errado. Para isso, sim. Outros parâmetros fisiológicos que podem ser adquiridos, né? Mecânica respiratória, né? A respiração também é uma atividade fisiológica que pode ser, né, adquirida a partir da aquisição do sinal mioelétrico ou de um músculo específico que você busca adquirir. Então, eu só trouxe problemas para vocês, né? Só trouxe problemas, né, para mostrar que o EMG não é a solução de tudo. O EMG, ele serve para diversos parâmetros importantes, né? Atividade muscular, sinergia, atraso eletromecânico, uma série de parâmetros que são muito importantes. Né? Então eu tentei fazer uma introdução para que a gente pudesse ter uma noção geral. Eu acredito que aos poucos eu consiga
passa mais informações. Então, Tá bem esclarecido. foi. Tá. Alguma dúvida, pessoal? Pergunta. Lucas, você pode ser nosso cobaia? Sim, senhora. Quando eu pergunto se senhora não senhora, pode falar de você, galera. Bom, então, além do eletrodo, né, além do eletrodo bipolar como instrumento de aquisição de sinal de eletromiografia, no próprio eletrodo... Vocês querem aproximar para vocês olharem, galera? Porque eu acho que é legal vocês depois tentarem fazer. No próprio eletrodo, eu vou mostrar algumas características a mais do que eu vou acoplar aqui junto a esse eletrodo. No próprio eletrodo... Rapidinho, desculpa, Felipe, só para vocês entenderem o que está acontecendo, a ideia, a concepção inicial é que vocês aprendam para ter mais autonomia durante os coletes, porque às vezes o Felipe está trabalhando ou eu estou trabalhando, a gente não vai estar junto com vocês, então tem que aprender mesmo, tá, pessoal? Eu também acho que estou falando muito alto, não estou... Tá, ótimo. O verdão da época. Porque em casa a minha esposa fala, tá gritando por quê? Eu falei, porque eu dou aula, toda hora. Lá em casa dando aula online, fica ela numa sala dando aula, no quarto dando aula, fica eu no quarto dando aula, é a guerra de quem grita mais alto, né? Mas vamos lá, então no eletrodo, a gente tem eletrodos que são ativos e eletrodos que são passivos. Atualmente a maioria são ativos. E o que isso representa, né? Independente do dia de hoje, que é o Dia Internacional do Orgasmo, não tem nada a ver com isso, tá? Além de ser o Dia Internacional do Anatomista, né? Mas não tem nada a ver. As coisas parecem ser análogas, similares, né? Então não tem nada a ver com isso, atividade e passividade. O que representa essa atividade e passividade? Simplesmente por um circuitinho aqui interno que nós identificamos um amplificador. E o que é o amplificador? É exatamente isso que vocês estão pensando. É exatamente o que vocês usam para o seu cotidiano, para o cotidiano de vocês. Se vocês têm um som, né, e vocês querem amplificar o som, né, o volume, a altura desse som, vocês usam um amplificador. Exatamente isso que ele faz, ele é um multiplicador, né? O que é isso? Ele vai ampliar esse sinal. E qual a importância disso? Porque percebam, a ideia é que a gente faça a aquisição com eletrodos Bluetooth, né? A ideia é que a gente faça a aquisição com eletrodos Bluetooth, que vai reduzir muito isso, esse problema aqui. Que é isso aqui, ó, que é o fio. É claro, esse fio é blindado, mas não é 100% blindado. E ao ponto que você faz a aquisição do sinal, é possível, né, a aquisição também de ruído através de toda essa fiação, né? E aí, se você faz uma amplificação do sinal prévia, ele passar por esse fio, quando ele chega lá no módulo de aquisição, o ruído ele vai, não, o termo correto não seria atenuado, mas ele teria, né, uma amplitude, né, tantas vezes menor do que o sinal que foi adquirido. E fica mais fácil a identificação desse ruído, né? Então a importância de você pré-amplificar. Então sempre quando a gente for escrever o artigo, é importante que a gente coloque o eletrodo apresentou um pré-amplificador de tantos volts, é importante colocar isso no materiais e médios. E ele vai atingir esse módulo, né? Esse módulo, nesse módulo ele tem também um outro amplificador, ele tem um filtro analógico e ele tem um conversor AD. O que é o conversor AD? É o conversor analógico digital, né? Então vamos lá, o conversor analógico digital, a unidade de medida é bits, né? Bits. A maioria dos módulos de GNG atualmente apresentam de 16 bits para cima, né? E é o suficiente para você não ter saturação do sinal. O que é saturação do sinal? É quando há uma retificação do sinal em que você tem, né, é mais fácil explicar isso no quadro, mas é quando o sinal ele é feito a aquisição desse sinal, a entrada nesse conversor AD, a variação do sinal nesse conversor AD não está de acordo com a quantidade de bits daquele conversor AD. E aí ele começa a ficar retificado,
né? E há essa retificação de sinal, né? Então, o conversor AD é fraco, ruim, né? Com uma resolução ruim, né? Para aquele tipo de aquisição. Então, o ideal, né? É ser feito com um conversor AD importante a partir de 16 bits. Nós temos o filtro, né? Que é o filtro analógico. O que é o filtro analógico? O sinal, a gente pode avaliar o sinal tanto no domínio do tempo, né? A gente vê volts por tempo, ou a gente pode analisar no domínio da frequência, né? A amplitude pela frequência, né? E o que seria o domínio da frequência, né? Seria a taxa de variação do sinal ao longo de um período de tempo. E o que isso representa, né? Esse domínio da frequência? Ele representa a taxa de despolarização do potencial de ação, né? Então, quanto maior for, né, a intensidade, né, a tendência, né, é que você aumente a taxa de despolarização do potencial de ação, né? E que isso tenha uma tendência de crescimento no começo do exercício, e ao longo do exercício há uma queda, né, dessa taxa de despolarização do potencial de ação, até o ponto de você entrar em fadiga, né, em que você não consiga mais realizar aquele gestão motor. Por quê? Porque a gente, é claro, né, baseado, né, nas características metabólicas, a gente tem tipagens de fibras diferentes, com características, né, de fornecimento de energia diferentes. E que essa tipagem de fibra, ela terá características de maior intensidade e menor período de tempo, ou, né, menor intensidade e maior período de tempo, né? É possível identificar a tipagem de fibra a partir de análise do domínio da frequência? Não é possível claramente. Você consegue ter estimativas, características do sinal, mas não é possível. Mas o sinal eletromiógrafo, ele tem uma característica de apresentar, né, uma faixa de frequência ali de 20 a 40 Hz até estourando 500 Hz, né? Em geral, indica-se que o MG, ele tenha, eu prefiro, né, porque a gente faz a filtragem digital, mas em geral o MG, é indicado que o MG tem uma faixa de frequência ali de aquisição de 0 a 500 Hz. Eu prefiro assim. Muitos eletrodos estão ali de 20 a 500 Hz, eletrodos não, MG, de 20 a 500 Hz. O que não está errado, está bacana, não tem problema, né? Mas eu prefiro ter o sinal, ter as características do sinal completo, com toda a banda de frequência, do que ter cortado por um sinal analógico, né? Eu posso fazer isso digitalmente. No processamento de dados, quando eu for fazer o processamento de dados, eu posso fazer a filtragem digital, né? Então isso é importante. Tem um amplificador interno também, que vai fazer essa multiplicação, e aí o sinal ele vai ser adquirido, né? Tem um outro ponto importante que mais para frente eu acho que é melhor a gente discutir, que é a relação da frequência de amostragem, que é um ponto muito importante e que tem relação com essa banda de frequência. A frequência de amostragem de aquisição do sinal precisa ser 2 vezes ou mais a frequência máxima daquele sinal, né, para evitar seguindo a teoria de Nyquist, evitando o anti-aliasing, né, realizando o anti-aliasing, que impede, né, algumas alterações do padrão de aquisição desse sinal. Mas isso, por enquanto, vocês não precisam nem saber, é só mecanicamente aprender a colocar qual é a frequência de amostragem e pronto. Tá? Normalmente a gente bota 2000 Hz. Bom, acho que a gente, para esse ponto do módulo, foi, e aí ele vem para o computador. Bom, vamos lá. Deixa eu só apresentar aqui. Esse é o goniômetro, tá? O goniômetro, ele é um instrumento cinemático, tá? É um instrumento cinemático. O MG é um instrumento que eletromiografia, muito mais biomecânico fisiológico do que cinético ou cinemático, né? Ele fica muito ali associado a esses dois pontos. Mas o eletrogoniômetro é um instrumento cinemático, né? E ele é exatamente igual a um goniômetro, só que ele faz a aquisição dessa variação de angulação e é adquirido a partir do software de aquisição. Qual é a importância disso? A importância é que a gente pode fazer a aquisição, né, da angulação da articulação
concomitante com a atividade elétrica, né? E isso é importante porque a gente pode ter um parâmetro, né, de angulação da articulação com taxa de ativação do músculo. E isso vai demonstrar, né, na prática claramente, né, algumas características biomecânicas. Né? Maior braço de alavanca, você tende a ter uma maior taxa de ativação. Né? E como é que a gente afere essa maior braço de alavanca? Né? A partir da angulação da articulação. Então, é um parâmetro interessante. A gente tem outros instrumentos que podem ser inseridos aqui, como o dinamômetro, né? Dinamômetro de hand grip, que pode ser um outro instrumento que a gente vai utilizar. Esse módulo de MG é um módulo de MG de 4 canais apenas, só que a gente tem um módulo de MG com 16 canais que a gente pode adquirir mais sinais. Então, vamos lá. Eu vou seguir, como eu falei, o protocolo de CNA. E aí, o protocolo de CNA, eu nunca venho preparado para ele. Por quê? Porque existe um site que se chama cnan.org. Pessoal, lembrando, né, que aí fica muito claro lá na gravação também. Nós não vamos utilizar protocolo de CNAN, tá? Isso é só uma forma, né, didática para a gente ter um referencial de posicionamento. Né? A gente vai precisar determinar a partir da literatura como vai ser o posicionamento do eletrodo caso a gente faça esse tipo de aquisição. Então, aqui ó, cnan.org, tá? Para quem tiver interesse. Somente o coleta do Lucas e do Rafael, acho que tem. O do Lucas não sei se a gente inventou depois. Ainda não. Então, porque eu acho que talvez seria interessante, em razão, a gente conseguir dimensionar, não vai poder relacionar com a plataforma, né? Que a gente conversou, né? Isso não seria muito aceitável. Porque tem que ter plataforma específica, tem que ter uma sincronização, né? O ideal era esse. Então, eu posso ver com o Anderson, para ele fazer um trigger externo. O Anderson, engenheiro, eu acho que ele vem aqui, faz um trigger externo, vê como é que é o funcionamento e faz um trigger externo. Só que as plataformas de força que a gente tem são plataformas de equilíbrio. E as células de carga, elas não sustentam a carga que vai ser para elevar uma técnica de levantamento de peso olímpico. Entendeu? Lá com a Marco, né, a gente consegue fazer tudo. Esses parâmetros. Tá tudo sincronizado. De repente vocês então. Ou quem sabe futuramente a gente compra todo o sistema Vive. Câmera, MG e plataforma. Ainda não consegui. Não. Mas aqueles que eu mandei agora um edital para o Felipe, né? Pra quem tem interesse de ir para fora, acabou de ser um edital para a Suíça. Poxa, a bolsa de doutorado é mais de 10 mil reais, assim, é legal esse bolsa. Para pós-doutorado aí, posso contar? Pode contar? Pode, claro. Mais de 20 mil reais. Então, acho que vale a pena. Pra quem tem interesse de passar um tempo fora, assim, se empenhar e melhorar o currículo, porque tem que ter inglês, né? Eu já falei com vocês sobre isso. Só, eu dormi hoje e amanhã eu acordei falando inglês. Não funciona, né? Eu, por exemplo, eu vou ter que dar uma treinada online. Vou ter que fazer uns cursos online para prova de capacitação. Então, normalmente ou você pede certificado direto, ou você faz uma prova. Porque eles exigem, como é que funciona a seleção? A sua nota nos cursos, se você sabe falar inglês ou não, né? Você precisa ser ou o TOEFL, né? Certificado, ou qualquer outro certificado que exige, ou eles fazem um teste particular com você. E também eles comparam currículo, publicação, essas coisas. Porque eu às vezes peço, deixa eu saber pra vocês publicação, mas é porque realmente é uma maneira de vocês poderem fazer, fazer escolhas depois que vocês se formarem. Às vezes a pessoa não tem escolha, né? Às vezes a pessoa tem que ficar só num caminho. Então não é a ideia é que vocês tenham escolhas, assim. Tem que melhorar, né? O currículo sempre. Oi? Então, já que você falou que a princípio não vou usar a plataforma de força. Mas só se a gente for verificar a parte de equilíbrio, porque assim, pelo que a gente, a não ser que a gente pegue e faça dentro da Copetec, né, dentro dos nossos amigos. A gente pode falar com o Jurandir, pode falar lá com o Luciano. Que seria uma possibilidade, né? É uma possibilidade, só que é uma possibilidade bem mais complexa. Seria interessante se o Esteban viesse para cá e
Porque ele já tem uma... Porque o que acontece? Como a Vivi falou, lembra que ele falou no último papo de Linhares? A questão do posicionamento dos marcadores reflexivos, que são os marcadores de cinemática. Você tem que ter muita experiência e manuseio com aquilo frequente. Eu não tenho. Eu preciso ter, sei lá, um mês fazendo isso. Até MG, cara. Até MG, eu perdi a prática. Eu faço isso, né, em pós e tal, mas dou aula, mas a frequência de posicionamento, cara, é só com a prática. E tem uma questão da Vicon, quando você usa o sistema Vicon, ele é mais simples do que o que a gente está fazendo, que é uma coisa... Mas é legal para aprender da essência, assim, né? É porque isso aqui é a base, né? Isso aqui é o começo de tudo. Aí... Mas e é realmente get in touch, tem que ir lá e fazer, faz, até que a tua mão fica boa. Por exemplo, outro instrumento de aquisição é ultrassom. Ultrassom, tu fica lá, ultrassom no músculo, sei lá onde, no tendão, que seja, tu fica lá posicionando, tu fica querendo achar alguma coisa, tu fica falando, caraca, que coisa impossível, tu não entende nada. Aí tu pega uma iniciação científica, pum, no ponto. Aqui, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque o cara tem prática. O cara tá fazendo aquilo há muito tempo. Né? Lá no grupo, na época que a Natália estava fazendo doutorado, minha esposa, tinha uma pessoa que era especializada em tendão patelar, tinha uma pessoa que era especializada em multífido, tinha uma pessoa que era especializada em tendão do calcâneo. Por quê? Porque cada um tinha a mão para posicionar naquele ponto específico. Né? Então, Mas vamos ver, vamos tentar fazer aqui. Vamos. Se não dá para fazer... Não, vai dar para fazer. Não, aqui... Ah, da plataforma. Da plataforma... Mas a gente dá uma olhada que a gente pode fazer. Por isso que a preocupação eminente de validar alguns softwares que talvez vocês tenham que usar. Que talvez a gente não tenha a mesma fidelidade, né? Uma plataforma, mas pelo menos dá para você verificar uma comparação intra-sujeito associado com a tempo de velocidade de propulsão da barra. Não é? Seria algo interessante, era realmente fazer mais ou menos essa ideia, né? Talvez, por exemplo, colocar um acelerômetro o acelerômetro Bluetooth é barato. Um acelerômetro Bluetooth na barra, sincronizado com a atividade bioelétrica. Pode ser também. Pode ser, é um parâmetro que, vai te dar um feedback muito legal. E quando a gente tem, não sei, deixa eu lá tratar com você. Eu não sei o que a gente pode... Como é o nome daqui? Desculpa, eu não sei. Aquele cronômetro que a gente usa no futebol para fazer o racho. Como é que é o cronômetro? Caminhão com... Esqueci. É que a gente passou assim, deixa eu falar, isso daí é coisa de protocolo para pouco, né? A gente usa para verificar a pigmentação do pessoal. Fotocélula? Eu deixei duas, não dá fotocélulas não. Nunca usei fotocélula, mas deve ser interessante. Assim, o que a gente poderia ver, Bianca, por exemplo, o Anderson, ele não quer entrar para essa área acadêmica, ele quer seguir aquele caminho que a gente está pensando. Só que a gente pode, de alguma forma, fazer com que ele auxilie a gente em desenvolvimento de sistemas baratos, como o próprio uso do acelerômetro, sincronizado com o MG Bluetooth, que é o que já tem aqui. E isso dá um bom feedback sobre, por exemplo, o que o Rafael quer fazer. Coloca Isso daí também é legal. Porque bota 2 acelerômetros Bluetooth, um de cada lado da barra, e sincroniza a aquisição com o Bluetooth do MG. Ou um assim, isso pode ser da hora, né? Entendeu? Dá pra pensar isso. Isso seria um trabalho legal. Seria um trabalho legal. Eu acho que dá pra fazer, assim, pensando de forma protocolar, né? E imaginando nos sinais que vão vir. Vamos conversar depois. Vamos. Vamos lá então, Vem, galera. vamos lá. A gente, já que horas? Já tá tarde, né? Já são 15. Bom, então, eu tô... Tem que raspar algumas partes do seu corpo. Aí o que eu vou fazer? Né? Primeiro, a primeira coisa que a gente faz é... Posso fazer um pedido? Vamos lá. Deixar vocês de perfil para lá. as pessoas que não vão poder vir e tal. Isso. Só fica distante para não parecer nada estranho. Professor, se tiver. Tá tranquilo, Felipe. Nada indiscreto. Se tiver alguma prótese platina na outra parte do corpo, vai dar alguma Teoricamente não. Não, não tinha não. Ah, tá. Teoricamente não, né?
Eu nunca vi. Aqui na escola, eu acho que o maior problema que vocês vão ter é com a rede elétrica. É um local blindado seria o principal, né? Mas aí é difícil. Eu acho que é muito antigo, isso. Eles passam 2 cabos no mesmo cano, para quem trabalha com sinal. Quando a gente for fazer lá em cima, aqui realmente, por causa desse desafio, a gente vai ter que postergar na colocação. A ideia seria fazer um cabeamento jóia, mas de qualquer forma estaria ligado. Eu teria que pensar nisso, porque a ligação com a escola ou colocar placas de energia solar. Como é que é lá no Chile? Como é que eles fizeram tudo pronto? Sério? Né? Ainda vou lá para ver. Bom, eu estou usando a cola aqui do CENIAM, lembrando que não é o protocolo que a gente vai usar, mas eu estou usando a cola aqui, né? E com o tempo vocês vão pegando de cabeça isso, eu realmente não me lembro. E aí, para posicionamento, eu vou fazer agora, deixa eu ver qual que eu peguei aqui. Para o músculo vasto medial, o posicionamento do eletrodo vai ser colocado a 80% da distância entre a espia e a cântaro superior e o espaço na frente da borda anterior do ligamento colateral medial. É legal se isso é anatomia quando vocês forem trabalhar. Palpatória. Você precisa saber de cor salteado no local do músculo. Sabe que o vídeo já está conseguindo obter os pontos diferenciais ali lá no nosso participante, que é do grupo de estudo. Pessoal, se vocês quiserem, o ideal é vocês virem para É cá. vocês olharem o que está acontecendo, para vocês aprenderem como é que funciona. Bom, então, espinha e lia canteiro superior. Vem aqui, Gustavo, se Tá. quiser. Espinha e lia Vem canteiro pra cá, superior. porque é legal para vocês verem. Aí, ó, o que eu faço? Eu identifiquei espinha e lia canteiro superior, canetinha, marquei o ponto, tá? Aí, eu vou para... Você vai querer colocar o bonhão Eu vou colocar. mais emocionante? Vou colocar. É legal, principalmente para vocês, que a maior parte de vocês trabalha com um gesto específico de alguma modalidade, seja LPO, no box ou no jiu-jitsu. Eu olhando assim, a única dúvida normalmente você vai conseguir, usando esse equipamento, o fio, você não consegue Com fio. Mas o procedimento de colocação do eletrodo é muito similar. É mais fácil o Bluetooth, mas se vocês aprenderem esse, já consegue fazer um outro muito fácil. O ideal é que a pessoa esteja com roupa colada ou de sunga, tá? Mas não tem problema, pode deixar assim. Às vezes que a gente está filmando. Depois. 80% de 53. Só fazer uma coisa. 40 e blá blá Na blá. verdade, 80% de 55. 55. Ah, ficou mais fácil. 55. Dá 80% de 55 dá 44, né? Caraca, professor. Oi? Não, é 53 mesmo, deu errado. 53. 53? É. Você tá dificultando minha vida. 42,4. Obrigada, Rafael. Levanta aqui. Ó, então, vamos lá. Primeira coisa, vou ter os referenciais. Segunda coisa, fazer a mensuração. Terceira coisa, Pessoal, contrai o quadríceps. Beleza. Então, seguinte, pessoal. Primeira coisa que a gente faz é exatamente identificar o ponto de posicionamento do eletrodo. Tá? 80% desse ponto para esse é aqui, né? É mais próximo do ponto de estalo. Aí identificamos o posicionamento do eletrodo. Então os eletrodos ficarão entre esses dois pontos, tá? O que é importante sempre fazer foi o que eu acabei de falar. Pedir para o indivíduo que vai ser coletado contrair o músculo. Porque a gente precisa posicionar o eletrodo, né, no ponto de maior área de secção transversa. E que apresente essa superficialidade, né, em relação à pele. Eu esqueci de colocar um outro problema do MG de superfície, tá, gente? Outro problema do MG de superfície
é porque, principalmente associado aos movimentos, às ações de coleta de atividade elétrica dinâmica. Por que é uma problemática? Por que é melhor coletar isométrico do que dinâmico? Porque a gente sabe que o músculo ele vai se movimentar em relação à pele. Quando ele se contrai, ele se encurta em relação à pele. Ele alonga e encurta, alonga e encurta. E a problemática disso é o quê? Que a zona de inervação vai movimentar. E isso pode ser uma problemática também na aquisição de sinal. Esqueci de falar sobre isso. Então é uma outra problemática. Além de anatomia, a gente também precisa saber sobre arquitetura muscular. Né? O que é arquitetura muscular, gente? O que significa? Que área é essa? Né? O que é arquitetura muscular? Você saber a direção, a direção de quê? das fibras. Das fibras musculares, né? A gente tem dois grandes grupos de arquitetura muscular, né? Fusiforme e penado, né? E aí o fusiforme, as fibras estão posicionadas no prolongamento do músculo, uma em paralelo à outra, e as penadas podem ser unipenada, bipenada, multipenada, né? Elas formam uma angulação em relação à linha de prolongamento do músculo. Então, a gente precisa saber a orientação das fibras de cada músculo para posicionamento. E a gente sabe que o vasto lateral, a orientação de fibra é oblíqua, né, cá, e o vasto medial, né, e o vasto lateral, oblíqua para lá. Então, o eletrodo ele vai ter que estar posicionado mais ou menos nessa direção. Mais ou menos nessa direção. Tá? É uma grande problemática identificar, né, essa angulação. Músculos penados são bem chatos de posicionar o eletrodo, né? E aí a gente vai também ter que, né, organizar esse protocolo de posicionamento de acordo com a orientação da fibra, né? Então isso a gente vai ter que buscar na literatura certinho para que a gente tenha referenciais de orientação do eletrodo. Mas de qualquer forma isso é algo que a gente vai pensar mais para frente, né? Vai organizar. Tá. Segundo passo, então a gente sabe que o músculo vasto medial ele tem essa penação. Então o segundo passo que a gente vai realizar é exatamente a raspagem. Por que a gente faz a raspagem? Né? Apesar do Lucas ser depilado, a gente... Espalhando segredos. Isso é Eu já higiene, vi é evolução. né? Por causa do Covid. Apesar de a gente ver que ele se depila, existe Não posso durante... dizer o mesmo na minha perna. Durante a aquisição do sinal, a gente tem, estou tentando me lembrar o termo, ruído, desconcentrou, ruído de, vou lembrar daqui a pouco, é o ruído relacionado com a movimentação do pelo em relação ao eletrodo, tá? Eu vou lembrar, daqui a pouco eu falo. E para que isso não aconteça, para que não gere ruído do pelo em relação ao eletrodo, o que a gente faz? Tira o pelo local. É bom o local, a região em que vocês forem fazer a coleta, é bom que a região seja bem iluminada, tá, gente? Para a gente conseguir olhar com clareza. Bom, então nós raspamos. Para por aí? Não, não para por aí. O que a gente faz com isso aqui? Vai lixar a perna do amigo. Sabe quando vocês estão fazendo obra? Aí tem a parede. Prepara que você vai fazer dos outros também, Rafael. Ele raspa e vai esfoliar também a perna. E aí, por que a gente usa essa? Para que a gente usa essa lixa? Porque no mesmo local que a gente raspou, a gente vai lixar. É o que a gente chama de retirar o extrato córneo da pele. É aquela pele morta superficial. É a derme mais superficial morta. Por quê? O que ela pode acarretar? Atenuação do sinal. Lembra que eu falei? Quanto menor a distância entre eletrodo e músculo, né, o sinal mais claro e real é o sinal. Quanto maior a distância, mais atenuado vai ser o sinal. Então é importante que a gente, né, retire, né, Sujeira. a sujeira. Repete, né?
Eu tô brincando, mas é isso mesmo, galera. Músculo suave. Ainda bem que não vai fazer nada na pele, né? Imagina, mexe no rosto. Legal. E a gente para por aí? Mas não gosto muito da Vai. gente chegar Você uma falou da vez. interferência Depois do da trabalho, da dá cidade de muito cor. Aham. pesado. Vamos supor, Tem que eu ser vou fazer um trabalho relacionado a energia, eletromagnética. provavelmente o Lucas também. A gente tem que informar alguma coisa relacionada ao percentual de gordura da amostra? Ou assim, não tem um protocolo de percentual de gordura do indivíduo que você vai fazer a coleta de dados, né? Você queria um referencial, né, de percentual de gordura. Não tem. Não tem porque o que acontece? Se a gente for aferir a percentual de gordura geral, né, isso pode variar de indivíduo para indivíduo, de região para região, né? Como a análise variada não vai ter tanto problema. É. Isso é uma pergunta muito importante mesmo. Sim, sim. E uma outra coisa que eu vou falar para vocês, pessoal, existe uma grande variabilidade desse sinal, né, coletado antes e depois. Existe uma problemática grande ali do EMG, né, sendo coletado, por exemplo, 2 vezes, né? Não é, principalmente o bipolar em si, né? Isso varia um pouco, né? O sinal é coletado uma vez, coletado pela segunda vez, né? Isso é uma certa problemática do EMG. Né? A ideia é que a gente tome o cuidado de adquirir sinal, né, de indivíduos com percentual de gordura mais baixo. Né? E a gente consegue ver a cara do sinal, quando é coletado, né, a amplitude do sinal, se está atenuado, se não está atenuado. Tá? Eu posso até buscar uma coisa na literatura em relação a isso, mas de cabeça assim não tem nada para te passar. E aí eles têm a terceira etapa, né, de preparação da pele. A terceira etapa da... Obrigada pela disponibilidade. Aí, O quê? já achamos um novo local para o nosso laboratório. Onde? Escola de boxe. Opa, tá ótimo. Onde é que é a escola de boxe? Na ilha. É pertinho daqui. Melhor ainda. Ótimo. É que aí a gente precisa passar por toda essa situação de novo de liberador, né? Bom, terceira etapa é retirar a pele morta e o pelo que sobrou ali, né? Aí você vai sentir como se você tivesse uma depilação. E merda, né? Eu tô tranquilo. A lágrima que desceu na máquina. Pô, depilou, lixou, passou álcool. Só passar o verniz. Mas isso é a verdade. Se, por exemplo, se não tiver com a lixa, pelo menos limpar o local. Precisa lá. Porque realmente. Só o número da lista. Tá ruído, né? Só o número da lista pra não errar. E o... É só passar açúcar assim. Pode ser grossona, não tem mais não. Bom, e aí, como é que a gente vai colar, né, o eletrodo na Sim, pele? coisa, lá, ano passado, quando a Letícia estava fazendo coleta, até bombril a gente passava na cabeça das pessoas. Estava tão oleoso, suor, por causa do calor, né? Bom, então como é que a gente vai colocar o eletrodo? Porque eu mostrei o eletrodo aqui, todo bonitinho. Deixa eu ver aqui. Você precisa de ajuda? Então tá de Tem o boa. Rafael aqui. Então a gente tem o eletrodo aqui, né? Ô Felipe, depois se você quiser eletrodo, você me avisa. Tá bom, beleza. A gente compra. Desconto. Isso aí eu posso comprar. Aí eles têm esses eletrodos, mas eles precisam colar na pele. Mesmo os eletrodos que são utilizados, né, em exames de esforço, Se quiserem aproximar para ver o eletrodo. eletrocardiografia. Os eletrodos são eletrodos de prata, cloreto de prata, né? Então, É o mesmo que a gente usa no coração. para o exame de eletrocardiografia. São eletrodos de prata, cloreto de prata. Por que essa química, né, do eletrodo? Né? Porque são bons condutores eletroquímicos, né? Então eles têm uma boa condutância. Eles precisam estar em locais apropriados, com uma temperatura ambiente adequada, porque senão, né, essa condutância ela pode ser influenciada pelo calor ou algo do tipo, e o eletrodo, né, perder, né, a sua eficiência. Mas fala a verdade, Felipe, a marca que tem que ser também. Tem marcas que são mais indicadas, né? A Maxicor, antigamente a gente utilizava Medtrance, né? Tem umas marcas mais interessantes, né? E Alguém elas já fazia MG aqui, galera? Vocês? Não?
Primeira vez de todo mundo aqui, então, né? Bom, um outro ponto que a gente precisa levar em consideração, né? Tamanho do eletrodo, né? E distância intereletrodo. Sempre isso é comentado, né? Nos artigos, né? Qual a distância intereletrodo? Qual é o tamanho do eletrodo? Qual é a influência sobre esse aspecto, né? A influência sobre esse aspecto é a área de coleta do sinal, né? É a área de coleta do sinal. Então, existem protocolos de posicionamento entre, né, os eletrodos e o tamanho do eletrodo. Quanto maior a área de aquisição, né? Quanto menor a área de aquisição. E o que é melhor? Não tem melhor, né? Não tem melhor porque a gente tem músculos de tamanho diferente, a gente tem músculos com dinâmica de movimento diferente, né? A gente tem músculos diferentes em volta, então isso vai depender de músculo para músculo, né? O último trabalho que eu participei com a eletromiografia solicitava, né, a distância intereletrodo de 10 milímetros, se eu não me engano, mas tem de 20 milímetros, 35 milímetros e tal. Mas de 10 milímetros foi o protocolo que a banca na qualificação solicitou para que fosse utilizado. Né? Então, a gente vai colocar a distância, né, a distância física do eletrodo, tá? Vai deixar um bem coladinho no outro, né, para posicionar o eletrodo. Isso é uma outra questão que a gente vai precisar também, né, buscar na literatura para ver como a gente vai se organizar para posicionar o eletrodo. Tá? Então, primeiro eu coloco o eletrodo. Legal, por Precisa de exemplo, luz aí? Então, tá para tranquilo. determinada região ou área, é que vocês peguem referenciais que são citados com frequência, né? A gente ter garantia Sim. de que aquilo... Né, Felipe? Isso. O vira- Bluetooth, ele não tem interferência tipo de outras coisas não? Por exemplo, se um celular tiver Não. conectado. Não. Muito Como menos. é que dois Bluetooth conectados na mesma coisa? Normalmente é só um. É mais confiável o Bluetooth do que o fio. Não, mas como é que eles, tipo... É igual aquele que a Renata usa lá, é uma caixinha que fica aqui atrás. Depende do fornecedor, né? Tem sistemas que são acoplados com a pessoa, né? Uma mochilinha ou algo do tipo, mas tem sistemas que ficam próximos do lado do computador, por exemplo, entendeu? Então o módulo de aquisição depende, né, da marca. E aí, lembra que eu falei que eu tinha que botar o fio terra? Momento tão esperado. Tá gravando? Tá gravando? Qualquer coisa... Tudo bem, professor. Tudo em nome da ciência. E aí, onde é que eu coloco? Onde é que eu coloco o fio terra no Lucas? Né? Eu vou colocar no local onde não tem atividade elétrica, né? E para que eu garanta isso, eu vou colocar Colocou lá, isso. você, beleza. Beleza. Bom, coloquei. Aproximei um pouquinho, tá, Felipe? Tanto faz o. Tanto faz. todo? Tanto Ah, faz. tá. Bom, e aí eu coloquei o terra. Prepara a posição de agachamento aí, Felipe. Ô, Lucas. Uma perna só, mano. Bom, legal. Só que vamos só organizar, porque aí eu... Bom, lembrei o termo que eu queria falar. Artefato de movimento. O que é o artefato de movimento? É o movimento eletrodo-pele. E esse movimento eletrodo-pele, que gera um artefato de movimento, que é um ruído, pode também ser gerado em função da presença de pelo. Eu vou botar o goniômetro, só um minutinho. Agora vai ter que raspar o outro lado e lixar o outro lado. Que isso, hein? Eu ia botar pro vasto lateral, mas vou só vasto medial mesmo. Se vocês quiserem olhar no software, Vamos lá. eu acho que vai ser legal pra vocês verem Esse isso não. software de aquisição, pessoal, é um Quer software... colocar alguém pra preencher pra você, Felipe? Não, não precisa não. O software de... O que, para treinar? É. Pode ser. Então, Vai lá, o software de aquisição é um software de aquisição muito simples, tá? Ele não é nada demais. Ele já abre dessa forma, né?
Normalmente ele abre com 3 gráficos ali, com Você 4. Quer aproximar um pouco? Com 4 gráficos aparecendo, tá? Eu já tirei um, só que a gente vai visualizar apenas 2 agora, tá? A gente vai visualizar o gráfico do canal 1 e do canal 3. E por incrível que pareça, eu já tinha programado, né? Que o canal 1 é o goniômetro, e o canal 3 é MG e o 4 é MG, tá? O que você vai fazer, Rafael? Você vai lá no mouse e vai levar até configurações. Você tá filmando? Aí, configurações. Não, pode ficar. Beleza. Pode ficar, André. Lá em É configurações, mais pra vocês isso aqui mesmo você também. tem ali uma lista, você vê o vetor número, né? Eu estou sem óculos, vetor canal, o vetor adicionar e o vetor visualizar. Né? A gente só quer visualizar o canal 1 e o canal 3, desmarca o 4. Isso, ótimo. E aí o que a gente tem aqui, né? A gente tem no vetor descrição o tipo de sinal que a gente vai adquirir, né? O vetor unidade é a unidade de medida, a cor ali é a cor do sinal. E aí a gente tem, né, o Ymin e Ymax é exatamente o modelo de regressão que vai não é bem predição, ele vai converter, né, de uma unidade de medida para outra, né? Então ele converte de volts para ou newton, ou para milivolts, ou para ângulo, né? Então dependendo da voltagem que chega aqui, ele vai converter de uma unidade de medida para outra, né? O termo converter não é muito correto não, mas a princípio eu vou utilizar. Coloca por enquanto ali no tipo de coleta contínua, por enquanto só. Isso, colocou, vai lá no xizinho lá em cima, tira. Depois eu volto para explicar tudo isso. Legal. O que eu quero testar agora? Eu quero testar a questão do goniômetro para ver como é que ele tá. Porque se eu boto assim, ele pode adquirir com uma característica de angulação. Se eu boto invertido, ele pode botar com outra. Eu quero só ver se está certinho o posicionamento. Então coloca ali, iniciar coleta. Espero que não dê erro. Já deu. Acontece. Né? Esse computador é péssimo. A ideia é que a gente não colete com esse MG, que devo pegar lá na Marinha o de mais canais e tal. E aí vai coletar no outro computador. Só para ensinar mesmo, Felipe. Tá ótimo. Só espero que o computador funcione. Pra quem não tem canal, ter 4 já é rei, cara. Ele deu um probleminha no fim de semana na pós. Já esperava. Problema. Taxa de amostragem, né? Ali tá 2000 Hz. Então, lembrando que eu falei lá no começo, seguindo o teorema de Nyquist, a gente precisa inserir uma taxa de amostragem 2 vezes ou mais a máxima frequência do sinal, que normalmente é de 500 Hz. Então, a gente botou aí 4 vezes. Né? A taxa de amostragem está a 2000 vezes por segundo. Então, tá bom, a gente vai manter isso aí. Aí do lado tem um quadrinho que está escrito tempo. Aí eu vou botar o tempo de coleta, né? Bota, sei lá, 30 segundos? 30? Então bota 30 segundos. 5 minutos pra ele ficar gatinho mais E aí do lado eu tenho Sacanagem. Depois pra analisar também dá tamanho de trabalho. janela de visualização em segundos. Isso aí é só para aquisição de sinal. Eu vou Fazer o teste, aquele teste anaeróbico que a gente faz idoso. Todos eles, Não. ou- Senta e levanta. só o tempo. O tempo tu não botou lá. Isso aí. Tem que pegar Isso aí. a caneta. Você escreve, bota. Oi? Tem aí, bota. Não sei, vamos ver se o Lucas Faz o vai seguinte, bota concordar com 70 isso. segundos. Lucas, quer fazer aquele teste que a gente faz idoso? Pode ser. Bora, segura, vai. Vai, tá acabando, vai, só mais 10 segundos, vamos. Mantém. Vai, tá acabando. Boa, vamos. No final, Mas bora. ali ele tá mais baixo do que os últimos dias. Bora, vamos.